História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1. Os Apóstolos, Feitos e Lendas. O Novo Testamento não relata o que foi feito da maioria dos apóstolos. Atos conta a morte de Tiago, o irmão de João, mas deixa em suspenso ao terminar informando apenas que Paulo estava pregando livremente em Roma. Que aconteceu não somente a Paulo, mas também aos demais apóstolos? Desde datas muito antigas começaram a aparecer tradições que afirmavam que tal apóstolo havia estado em tal lugar, ou que havia sofrido martírio de uma forma ou outra. Muitas dessas tradições são indubitavelmente o resultado do desejo por parte de cada igreja em cada cidade de poder afirmar sua origem apostólica, mas outras são mais dignas de crédito e merecem ao menos que as conheçamos. De fato, de todas essas tradições, provavelmente, a que é mais difícil de pôr em dúvida é a que afirma que Pedro esteve em Roma e que sofreu martírio nessa cidade durante a perseguição de Nero. Esse fato encontra testemunhos fidedignos em vários escritores cristãos dos fins do século I e de todo o século II. Portanto, deve ser aceito como historicamente certo. Ademais, tudo parece indicar que a Babilônia, a que se refere em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, é Roma, aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Por outro lado, a mesma tradição que afirma que Pedro morreu crucificado, alguns autores dizem que de cabeça para baixo, tem apoio em João 21, do versículo 18 ao 19, em que Jesus diz a Pedro: quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. O evangelista acrescenta como um comentário: com isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. O caso do apóstolo Pedro é algo mais complexo. Atos o deixa pregando em Roma com relativa liberdade. Todos os testemunhos antigos concordam que morreu em Roma, provavelmente decapitado durante a perseguição de Nero. Mas há também vários indícios de que Paulo realizou outras viagens posteriores ao que se conta em Atos, entre elas uma para a Espanha. E isto tem levado alguns a supor que, depois dos acontecimentos narrados em Atos, Paulo foi posto em liberdade e continuou viajando até que foi encarcerado de novo e morto durante a perseguição de Nero. Essa explicação é verossímil, embora não haja suficientes dados para assegurar sua exatidão. A tarefa de reconstruir a vida posterior do apóstolo João se complica porque, ao que parece, houve na igreja antiga mais de um dirigente com esse nome. Segundo a antiga tradição, João foi morto em Roma, condenado a ser colocado em uma caldeira de azeite fervendo. Por outro lado, o Apocalipse coloca João, na mesma época, desterrado na ilha de Patmos. Outra tradição fidedigna diz que, depois que a perseguição passou, João regressou a Éfeso,
onde continuou ensinando até que morreu, por volta do ano 100. Tudo isso dá a entender que houve pelo menos 2 pessoas com o mesmo nome e que a tradição depois as confundiu. Por certo, que um autor cristão do século II, Papias e Hierápolis, que havia se dedicado a estudar a vida e os ensinos dos apóstolos, afirma categoricamente que houve 2 João, um apóstolo e evangelista, e outro ancião de Éfeso, que foi também quem recebeu a revelação de Patmos. Além disso, a crítica concorda que os autores do 4º Evangelho e do Apocalipse devem ser 2 pessoas distintas, visto que o primeiro escreve em grego com estilo elegante e claro, enquanto o segundo parece se encontrar mais à vontade em hebraico ou aramaico. Em todo caso, sabemos que próximo ao fim do século I, houve em Éfeso um mestre ancião muito respeitado por todos, chamado João, a quem seus discípulos atribuíam a autoridade apostólica. Pelos finais do século II, começa a aparecer um fenômeno que dificulta sobremaneira todo intento para descobrir o paradeiro dos apóstolos. Esse fenômeno constituiu em que todas as principais igrejas tratavam de reclamar para si origem diretamente apostólica, já que a igreja de Alexandria rivalizava com as de Antioquia e Roma. Ela também tinha de reclamar para si a autoridade e o prestígio de algum apóstolo, e isto, por sua vez, deu origem à tradição segundo a qual Marcos havia fundado a igreja nessa cidade. De igual modo, quando Constantinopla chegou a ser capital do império, a nova cidade não podia tolerar o fato de que tantas outras igrejas fossem reclamado para si origem apostólica e ela não pudesse fazer o mesmo. Daí surgiu a tradição que dizia que o apóstolo Filipe havia fundado a igreja de Bizâncio, a cidade que se encontra no lugar onde Constantinopla foi edificada mais tarde. Além das tradições mencionadas acerca de Pedro e Paulo, existem outras que, por razão de sua popularidade, merecem especial atenção. Essas são as tradições referentes às origens do cristianismo na Espanha e na Índia. É possível que o apóstolo Paulo tenha visitado a Espanha. Há, entretanto, outras tradições que tratam de relacionar a igreja espanhola com os tempos apostólicos. Uma dessas tradições sustenta que o apóstolo Pedro enviou à Espanha 7 homens apostólicos. Esses 7 missionários apresentaram-se na cidade romana de Assi, que hoje se chama Guade, mas foram mal recebidos e alguns dos habitantes do lugar saíram em sua perseguição. Em sua fuga, os missionários atravessaram a ponte e quando os que os perseguiam tentaram segui-los, a ponte caiu e todos morreram afogados. Ante tal milagre, os habitantes de Assi se converteram e construíram uma igreja. Depois disso, 7 missionários se separaram e foram cada qual a uma cidade distinta. Essa tradição, entretanto, não remonta mais além do que o século V, o que leva a maioria dos historiadores a duvidar de sua veracidade histórica. De acordo com a antiga tradição esculpida nesse baixo relevo da Catedral de Ávila, Pedro enviou à Espanha 7 homens apostólicos.
Outra tradição referente às origens da Igreja Espanhola relaciona essas origens com o apóstolo Tiago. Esse é o mesmo Tiago de quem já falamos que foi morto por Herodes Agripa, pois originalmente os nomes Tiago, Iago, Diego, ou Jaime e Santiago são os mesmos. Em todo caso, segundo a tradição, Tiago esteve pregando na região da Galiza e em Saragossa. Seu êxito não foi notável, pois os naturais desses lugares se negaram a aceitar o Evangelho. Quando Tiago ia regressando a Jerusalém, desanimado por aquilo que parecia ser seu fracasso, apareceu-lhe sobre um pilar a Virgem, que ainda vivia, e lhe deu ânimo. Essa é a origem da Virgem do Pilar, venerada na Espanha e em várias de suas antigas colônias. Depois de seu regresso a Jerusalém, continua a tradição. Tiago foi decapitado e então alguns de seus discípulos espanhóis levaram seus restos de volta à Espanha, onde supostamente repousa até os dias de hoje na Basílica de Santiago de Compostela. A tradição referente a Tiago na Espanha teve grande importância para os espanhóis ao longo de sua história, pois é Tiago o patrono do país e São Tiago pela Espanha. Foi o grito de guerra na reconquista contra os mouros durante a Idade Média, como veremos mais adiante. As peregrinações a Santiago de Compostela tiveram um papel importantíssimo na religiosidade europeia e também na unificação da Europa. A Ordem de Santiago, que também discutiremos mais adiante, foi de grande importância histórica. Por todas essas razões, ainda há esforços por parte de alguns autores, em sua maioria espanhóis e católicos, de sustentar a veracidade histórica da visita de Tiago à Espanha, mas essa tradição não aparece em nenhum escrito anterior ao século VIII, e por isso a maioria dos historiadores se inclina a rejeitá-la. O convento de Las Huelgas de Burgos guarda esta imagem do apóstolo Tiago, cujo braço, mediante um mecanismo articulado, serviu para dar um golpe no ombro a muitos nobres cavaleiros durante a Idade Média. Por último, existe também uma forte tradição que afirma que Tomé foi à Índia. Essa tradição se encontra pela primeira vez em Atos de Tomé, escrito nos fins do século II, ou princípios do século III. Já nessas fontes, entretanto, a visita de Tomé à Índia está envolta em toda uma série de relatos lendários e milagrosos. Segundo o relato, um rei indiano, Godofáris, queria construir um palácio esplendoroso e, com esse propósito, pediu ao seu representante na Síria que buscasse um arquiteto. Tomé, que não era arquiteto, ofereceu-se para construir a construção do palácio e, com esse propósito, foi levado à corte de Gondofáris. Mas Tomé se referia a um palácio celestial e, portanto, repartia entre os pobres todo o dinheiro de Gondofáris que lhe dava para a construção. E Tomé. Por fim, em visita de que nada se fazia no lugar onde o palácio devia se levantar, o rei encarcerou Tomé. Mas então o irmão do rei, Gade, morreu e ressuscitou, e ao seu regresso
do lugar dos mortos, contou ao rei uma visão que havia tido no palácio celestial que Tomé estava construindo. Ante tal evidência, o rei e seu irmão converteram-se e foram batizados. Por fim, depois de permanecer ali por algum tempo, Tomé deixou a igreja a cargo do seu discípulo Xantipo e continuou seu trabalho apostólico em outras regiões da Índia até que morreu como mártir. De acordo com a lenda, quando Tomé se negou a comer carne de porco que o rei Gondophares lhe ofereceu, dizendo como judeu não podia comer porco, um cortesão o esbofeteou. Pouco depois, quando Tomé estava à mesa com o rei e a rainha, um cachorro trouxe a mão do cortesão. Pois é. Provavelmente esse aqui com a auréola, né, é o Tardo Tomé. É pesado. Não há dúvidas de que esse relato, cheio de prodígios incríveis, é produto da lenda e da imaginação. Existem, entretanto, fortes razões para pensar que talvez o núcleo da história possa ser verídico. Em data relativamente recente, foram descobertas moedas que provam que, por volta da época a que se refere o relato, houve na Índia um governante chamado Gondophares, e que esse governante tinha um irmão chamado Gade. Eita. Além disso, não cabe dúvidas de que a igreja na Índia é muito antiga e, portanto, não é uma extravagância pensar que possa ter sido fundada no século I, especialmente porque sabemos que havia entre a Síria e a Índia rotas comerciais muito transitadas. Portanto, o máximo que podemos dizer é que é possível que Tomé haja de verdade pregado na Índia, ainda que não existam provas concludentes num sentido ou no outro. Em conclusão, sabemos que alguns dos apóstolos, particularmente Pedro, João e Paulo, viajaram pregando o evangelho e supervisionando a vida das igrejas que haviam sido fundadas por outros. É possível que alguns outros apóstolos, como Tomé, tenham feito o mesmo. Mas, no geral, não temos senão lendas que refletem uma época posterior, quando se cria que os apóstolos dividiram entre si a obra missionária do mundo inteiro e que cada qual saiu em uma direção diferente. Ao que parece, a maior parte do trabalho missionário não foi completado pelos 12, mas por outros cristãos que, por diversas razões, perseguições, negócios ou vocação missionária, iam de lugar em lugar, levando a sua fé. Por outro lado, esse trabalho não foi fácil, pois logo começaram a surgir conflitos com o Estado. Como veremos no próximo capítulo, foram muitos os cristãos que deram testemunho de sua fé com seu sangue. Aqui um breve esboço aqui. Nero, Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Maximiano, Décio, Valero, Aureliano, Diocleciano. Relativa paz, 161. 81. Nero, 64, 18 de junho, incêndio em Roma. 70, Tito invade Jerusalém. Vespasiano, 69, perseguição aos judeus. 107, nasce em Antioquia. Enfim, o mais interessante é essa história aqui. O cara esbofeteou Tomé, o cachorrinho foi lá e arrancou a mão dele. Que história incrível. Enfim. Um cachorro trouxe a mão do cortesão. Que história, hein? Pois é.